Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. E o mercado opera em alta hoje com mais um dia de participação do presidente do Banco Central americano lá no Congresso, antes do relatório de inflação que vai sair amanhã, e com os investidores também repercutindo hoje a inflação na China. Lá na Ásia, hoje o dia fechou misto, com o Japão batendo nova máxima histórica no índice Nikkei, enquanto na China os dados de inflação ao consumidor ficaram abaixo do esperado e a inflação ao produtor teve queda, o que reforça um sinal para um ritmo de atividade econômica mais fraca. Lá na Europa, hoje o viés é de alta depois de ontem o mercado lá ter caído, se ajustando ao resultado das eleições da França, enquanto hoje o mercado europeu parece mais positivo com a expectativa de cortes de juros também no mercado americano. Nos Estados Unidos, ontem foi mais um dia de cautela antes da agenda de dados nessa semana. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,13, enquanto o S&P subiu 0,07 e o Nasdaq teve alta de 0,14%. Ontem foi o primeiro dia de depoimento do presidente do Banco Central lá no Congresso americano e ele manteve a cautela no discurso sem se comprometer com um prazo para cortar juros. Em todo caso, o presidente do banco disse que é sim possível ver algum progresso no controle de inflação nos últimos dados, o que ajuda a aumentar a confiança do comitê para ir construindo um cenário em que eles possam cortar a taxa de juros. Fora isso, ele também comentou sobre os riscos de manter a taxa de juros muito alta, o que poderia impactar na performance da economia americana. A expectativa dos investidores segue pelo relatório de inflação, que vai sair amanhã, na quinta-feira, e que pode confirmar a expectativa de queda de juros já na reunião de setembro desse ano. Na agenda de hoje também vão sair dados de estoques do atacado, referente ao mês de maio, e estoques semanais de petróleo. Além disso, outros membros do Banco Central vão discursar ao longo do dia, o que pode também fazer preço. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,14, Eurostock 600 sobe 0,50 e o FTSE de Londres sobe 0,60%. No Japão, o Nikkei hoje teve alta de 0,5% e na China, o Xangai Composite caiu 0,68%. O índice dólar do DXY cai 0,013 e os juros de 10 anos do mercado americano cai 0,63%. A taxa anualizada agora é cotada a 4,27. O petróleo está em queda, o Brent agora cai 0,35%, com o barril cotado a $84,36. Hoje o petróleo em queda, acompanhando a leitura de inflação lá na China, que ficou abaixo do esperado, que pode sinalizar uma queda na demanda. O minério de ferro também caiu hoje lá na China, com o contrato mais negociado em Dalian, fechando com uma queda de 1,81%, cotado aos $111,74 a tonelada. Indo para o universo cripto, o Bitcoin se recupera um pouco depois das quedas recentes, acumulando uma alta de mais de 2% nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda agora é cotada na casa dos $58.600. Por aqui, ontem com volume mais baixo devido ao feriado aqui em São Paulo, o Ibovespa fechou com uma alta pelo 7º dia consecutivo e se valorizou em 0,44%, fechando na marca dos 127.108 pontos. O dólar fechou com queda de 1,12 e ficou cotado aos R$ 5,41. A nossa curva de juros também teve queda em quase toda a extensão, com o mercado aqui se estabilizando depois da diminuição dos ruídos entre o presidente Lula e o nosso Banco Central. No radar dos investidores ficou o PL da negociação das dívidas dos estados com a União e a reunião entre o ministro Fernando Haddad e o presidente da Câmara, Arthur Lira, além dos líderes dos partidos da Câmara, para discutir a regulamentação da reforma tributária que pode ser votada ainda essa semana lá em Brasília. Outro assunto de destaque ontem foi a matéria que saiu na Bloomberg dizendo que o provável indicado a presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele teria dito que vai atuar com cautela em uma eventual intervenção no câmbio se ele estiver no comando do banco. Nas ações, o destaque positivo ficou para os papéis mais ligados ao consumo local, que foram favorecidos pela queda na curva de juros e também pela queda do dólar. Na alta, a CVC ontem subiu 7,5%, Pets teve alta de mais de 5% e Magazine Luiza, que teve uma alta de 4,8%, foram os maiores destaques do lado positivo, se beneficiando aí da melhora das condições macro aqui no mercado local. Também destaque positivo para a Embraer, que subiu quase 6% com o relatório do Citibank, que recomendou compra, e com o Ministério da Defesa do Uruguai, que está negociando a compra de 6 aeronaves junto com a companhia. Bom, na queda, o destaque ficou para as empresas do setor de frigorífico. Ontem BR Foods caiu quase 3%, enquanto Marfrig e Minerva fecharam com queda de quase 2%, todas elas refletindo a negociação sobre a isenção do IR para o setor lá na regulamentação da reforma tributária que está em discussão, que pode acabar não acontecendo. Bom, para fechar, na agenda local hoje o destaque fica para o IPCA de junho, que deve desacelerar para uma alta mensal de 0,32%, com a queda dos preços das passagens aéreas. E, claro, essa leitura pode sim influenciar a nossa curva de juros, dadas expectativas para as próximas decisões de juros aqui no nosso Banco Central no Brasil. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.